Buenas, dali pessoal. O Robert Kiyosaki, que é aquele famoso escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, agora ele apareceu com uma nova polêmica. Ele diz ter uma dívida de 5,9 bilhões de reais ou 1,2 bilhões em dólares, e ainda um site mostra que ele tem um patrimônio de 100 milhões, ou seja, fica parecendo que realmente ele tem uma dívida que está inadimplente. Mas será mesmo? Será que ele não gosta de sensacionalizar um pouquinho? O que vocês acham disso aí? Bem, em um de seus vídeos do YouTube, você disse que tem atualmente 600 milhões de dívidas. Não. 1,2 bilhões? 1,2 bilhões, ok. E lá vamos nós. Você tem 1,2 bilhões em dívidas. Eu olhei e disse que você tem 100 milhões de patrimônios líquidos. Parece muito baixo. Como eles saberiam? Sim, eu sei, eu não sei. Quando você fala sobre 12 mil unidades de aluguéis, esse número parece extremamente baixo. Você já sentou e descobriu seu patrimônio líquido geral? Não, nunca fiz, mas eu te digo que se eu parar de trabalhar quando o dinheiro entra, eu parei de trabalhar faz muito tempo e o dinheiro continua crescendo e a razão que eu falo sobre dívida é porque em 1971, Nixon desprendeu o dólar do padrão ouro e o dinheiro se tornou uma dívida. Então esses professores comunistas de escolas dizem para você acabar com as dívidas. Esse é um bom conselho para a maioria das pessoas, porque dívida te mata. Mas dívida é dinheiro hoje, então quando eu adquiro um ativo, eu uso dívida. Nesse vídeo eu vou trazer uma estimativa sobre o patrimônio dele e também como que possivelmente ele faz dinheiro. Isso da maneira que ele diz. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa assim que eu não gosto muito desse escritor aí, desse Robert. Eu li o livro dele em 2018, bem na época que eu fazia day trade, eu conheci muitos vendedores de ilusão e o que tem de gente que não vive do que fala. Por exemplo, querem te ensinar a ficar rico, mas daí te vendem cursos, mentoria, robô, indicador, estratégia, livro, e-book, e no fim das contas eles não vivem do mercado financeiro, mas sim de vender produtos para os trouxas. Eu lembro de uma situação do livro do Pai Rico, Pai Pobre, em que uma mulher chamada Kim, em que ele insistia para ela se tornar uma boa vendedora de livros e não uma escritora. Daí eu lendo o livro já ficava pensando assim, "Ih, tem coisa errada aí." Se for pensar, o livro dele tem mais de 40 milhões de cópias vendidas desde 1997, quando foi lançado. Se ele ganhou 10 dólares em cada livro, já teria ganho quase meio bilhão de dólares só com esses livros. Sem falar outros livros que ele escreveu de sucesso também. Mas agora, como é que ele diz ser a filosofia dele sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, segundo o que ele fala? Já digo que isso não é nenhuma recomendação financeira do que se deve fazer. Eu vou tentar só entender o que ele fala, né? Você recomendaria investir em ouro, então? É isso alguma coisa que você pessoalmente investiria? Deixe-me apenas te dizer isso de novo, sabe? Eu costumava estar na CNBC, mas eu digo que eu não investiria em qualquer coisa que eles imprimem. Eu não invisto nisso, ações, títulos, ETFs. Eu sou um empresário, eu começo minas de ouro, eu começo poços de petróleo. Eu invisto em gado, sabe gado Wagyu? Você sabe por quê? Porque todo tempo gado, raça de gado Wagyu. Se eu pegar Siemens, eu sou um fluxo de caixa. Eu acredito no gado Wagyu mais do que Joe Biden. Ele fala que o que tem valor são os produtos mesmo, não o dinheiro em si. Por exemplo, ele diz não investir em fundos ETFs, por exemplo, ele não vai investir em fundos imobiliários, ele vai lá e vai comprar o imóvel de verdade. Ele não vai, por exemplo, comprar ações, ele vai lá e vai montar empresas, daí. Ele diz ser um empresário, e assim vai. Por exemplo, ele não vai investir na B3, na Bolsa Brasileira, em contrato futuro de boi gordo. Ele vai lá e vai comprar gado. Ele chama as moedas fiduciárias, as moedas fiat, de falsas. As moedas fiat são aquelas moedas atualmente, todas, né? Que quer dizer, não são lastreadas em ouro como antigamente. O governo somente vai lá e imprime mais. Ele inclusive critica isso no governo Nixon, que foi tirado o lastro da moeda. O que é o lastro da moeda? O lastro quer dizer que para ter uma certa quantidade de dinheiro na economia tinha que ter antigamente uma quantidade de ouro guardado. Este é um melhor investimento hoje. É chamado prata. E a razão que eu digo isso é porque eu estudei história um monte.
Este aqui é dinheiro falso. Eu nunca trabalharia por essa coisa. Isso aqui é bom como papel higiênico. Então, o grande investimento hoje é isso. $35. E eu penso que todo mundo poderia pagar isso hoje. Eu digo para as pessoas todos os dias, você deveria comprar isso. Não, eu guardo isso. Você vê, eles não sabem a diferença entre isso, se é dinheiro falso, e isto é dinheiro de verdade. E isto é dinheiro de verdade. Dinheiro falso? Então, o iene, a rúpia, o dólar, peso, tudo falso. Então, quando eu tinha 9 anos ou 10 de idade, eu comecei a descobrir como pode eles não ensinarem dinheiro na escola? O que eles não querem que você saiba que isso é falso? Ok. Então, investir mais em prata e ouro, esse é seu maior conceito. Não é isso. Você não pode ser estúpido sobre dinheiro. Várias vezes ele fala esse termo de dinheiro falso, esse dinheiro falso. Parece ser, na verdade, um trocadilho com o mercado imobiliário, porque mercado imobiliário em inglês é real estate. Daí ele usa real estate, real money, fake money, dinheiro falso, dinheiro real. Faz sentido, porque parece que grande parte dos investimentos dele é com imóveis. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Ele diz que o dinheiro é falso porque ele vai perdendo valor com a inflação. Daí ele não usa mais dinheiro, ele diz que usa dívidas. Porque ele diz que quando a pessoa tá com dívidas, ela não paga impostos. Ele diz que é porque dívidas são isentas de impostos e o governo dá até subsídio para as pessoas saírem das dívidas. Então ele prefere comprar todos os investimentos dele fazendo dívida e não juntando dinheiro para efetuar a compra. Eu nunca uso meu dinheiro, eu não preciso guardar dinheiro, eu uso dívida 100% do tempo e eu não pago impostos. Então é isso que você descobre sobre falso. Você sabe, dinheiro falso, falsos professores, falsos ativos. Porque todo tempo uma professora dizia para mim, sabe, para pegar um emprego, ela dizia, você deve estar brincando comigo, ela ficou. Se você não tirar boas notas, você não vai ter um emprego. E eu disse, que bom, estou feliz em ouvir isso, sabe? E a professora ia à loucura, e assim eles iam, porque você não quer um emprego? Porque daí eu vou pagar impostos. Você tem que pagar seus impostos. E eu dizia, bem, é sobre isso. Então eu fiz cursos imobiliários, não porque eu gostasse de mercado imobiliário, por causa dos imóveis. É sobre dívida e impostos. Se mais dívida é uso, que é o dinheiro real. Dívida é o dinheiro real, menos impostos eu pago. Ele diz que as dívidas não têm imposto porque assim os bancos criam dinheiro. E realmente faz sentido, porque os bancos têm aquele índice de Basileia, que é a relação de dinheiro que um banco tem e o quanto que ele empresta. Vamos dizer assim, o banco tem 100 mil na conta, mas ele acaba emprestando até 1 milhão. Geralmente os bancos emprestam dinheiro que eles não têm. Eles têm o compromisso de receber no futuro esse dinheiro, somente isso. E nisso está sendo criado um monte de dinheiro. Eles chamam isso de expansão monetária. É um monte de dinheiro que não existe sendo injetado na economia. E daí ele diz que o governo não taxa a dívida porque eles e os bancos gostam disso. Por que a dívida é isenta de impostos? Eu não sei. Porque é assim que o dinheiro é criado. E os bancos adoram isso. Eles adoram que as pessoas peguem muito dinheiro emprestado. Então, como eu fico rico, tomo dinheiro emprestado e compro ativos com ele. A pessoa pobre pede dinheiro emprestado e compra obrigações, bolsas, carros, casas. E eles ficam pobres e pobres e pobres. Mas eu uso dívida. Eu peguei emprestado 300 milhões após o crash de dólares em 2000 até 2010. Eu peguei emprestado 300 milhões de dólares para comprar imóveis, que me tornou rico. E as taxas de juros continuam caindo, de modo que meu custo de dinheiro continua a cair. Por isso todo mundo está dizendo, devemos nos livrar das dívidas. Você sabe por quê? Porque não questionam a hipnose que estão sendo submetidos. Você foi hipnotizado para trabalhar duro por dinheiro, para guardá-lo. O sistema de reservas fracionárias o imprime. E eles pagam impostos após impostos, então eu recebo todos, tenho todas essas dívidas e fico rico. Ele diz ter pego 300 milhões de dólares de 2000 a 2010 para comprar imóveis, e isso que deixou ele rico.
E isso de comprar e vender imóveis, ele faz até no livro. Em certo momento do livro, ele fala sobre experiências comprando imóveis, vendendo mais caro. O que a gente tem que cuidar é que o Robert, pessoal, ele gosta muito de sensacionalismo. Parece que gosta de aparecer, assim. Daí ele usa uns termos, assim, que é pra chocar, tipo, chega na grande mídia e fala Tô devendo 1,2 bilhões. que é quase o PIB, por exemplo, do país Guiné-Bissau na África. Certo, ele observa cada vez que ele fala essas coisas, chega mais dinheiro. Vai saber, né? Eu tô falando isso porque, de certo, ele não tem dívida, na verdade. Ele tem financiamentos que estão sendo pagos em dia, entende? Nada de inadimplente, por exemplo. Ele fala sobre dívida boa e ruim, mas ele não diz que tá inadimplente. Você deve aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico. E eles nunca lhe ensinarão sobre os impostos. A razão pela qual o 1% está aqui em cima e os 99% estão indo para o outro lado é porque quando você imprime dinheiro, acontece inflação e impostos. E qualquer empreendedor que pense que vou apenas ganhar dinheiro, abrir uma empresa e ganhar muito, porque é disso que falamos, precisa realmente sentir o cheiro das rosas, cara. Pelo que eu refleti, ele tem financiamentos em que ele vai rolando a dívida, vai fazendo refinanciamentos e assim ele investe sem usar o dinheiro dele. Bom, mas como que isso funciona? Eu vou mostrar isso na prática então. Eu vou usar aqui os dados do Brasil, que para mim fica mais fácil. Vamos dizer que ele pegou um financiamento de 100 mil em uma taxa de juros de 8% ao ano para comprar ouro. O IPCA, que é o índice oficial que o Brasil usa para inflação, segundo o IBGE, de 2010 a 2020 ficou 76%. Ao total, em 10 anos, ele pagaria 145 mil reais e ainda teria que levar em consideração que em 10 anos o dinheiro iria desvalorizar 76% no Brasil. Vamos dizer que em 2010 o salário mínimo era de 510 reais. Daí o cara pegou um financiamento em que as parcelas eram 1.215, no nosso exemplo dos 100 mil. Ou seja, no final do financiamento, o custo da parcela baixou muito, pela metade. No final do financiamento, em 2020, o valor da parcela acaba sendo um salário mínimo. Enquanto isso, o ouro se valorizou, segundo o site Dinheiro, 256% em 10 anos, de 2010 a 2020, ou seja, um bom lucro. Isso que eu botei a inflação 76% do Brasil, sendo que ele está nos States lá de 2014 a 2023 foi 23% de inflação, bem mais baixa. Mas o ouro deve ser só uma forma que ele usou para reinvestir o dinheiro, porque no vídeo que ele fala de 2000 a 2010, ele pegou 300 milhões emprestado para comprar imóveis. Vamos pensar em 97, ele escreveu o livro, que deu muita grana para ele, daí 3 anos depois ele foi pegando empréstimos para comprar imóveis até 2010. Mas ainda sobre o ouro, vamos dizer que o cara comprou 100 mil de ouro e no final, ao longo de 10 anos, o ouro teria se valorizado em 256 mil. Claro, esses 256 mil já não valem igual antigamente ao final de 10 anos. Vamos dizer que ele teria pago 80% de juros ao longo de 10 anos e ainda o dinheiro se desvalorizou 76%, que fica somando 156% de perca. Só que valorizou 256, ou seja, diminuindo o que valorizou e o que desvalorizou, teve um lucro de 100% em 10 anos. Eu não sou economista, pessoal. Me corrija aí se eu estiver errado, fala aí. Já os imóveis, no site do Estadão, diz que valorizaram 49%, ou seja, valorizou abaixo da inflação. Vamos dizer, se a inflação desvalorizou 76%, os imóveis teriam que ter valorizado acima disso para ter um lucro real, né? Mas agora o que a gente tem que entender é que esses imóveis deles, ele estava dando um retorno de 20 milhões de dólares mensais, segundo a revista Lifestyle Asia. Vamos dizer que se são 15 mil imóveis, vezes 100 mil de dólares, colocar um preço médio de cada imóvel já são 1,5 bilhão, sendo que ele recebe 240 milhões dos aluguéis. Ele levaria em torno de 7 anos para pagar esses imóveis com a receita dos aluguéis. Bom, agora vamos ver o patrimônio. Será que ele tem só esses 100 milhões e uma dívida de 1,2 bilhões? Pessoal, na verdade, como eu falei ali, essa dívida não deve estar inadimplente.
E com certeza ele não tem patrimônio só de 100 milhões. No vídeo o cara pergunta como as pessoas saberiam o patrimônio dele se nem ele mesmo se sentou para calcular qual é o patrimônio dele, já que ele tem as coisas ditas reais, como diz petróleo, empresas, ouro, imóveis, gados. Imagina, o cara vai ter que calcular quantos gados tem no rebanho, quantos quilogramas de ouro tem realmente, quantos bitcoins, a mina de prata, ver o valor de tudo atualmente, mensurar, que não é impossível, mas ele diz não ter feito isso. Mas vamos nós aqui tentar especular o patrimônio dele. Apesar de no vídeo ele falar em 12 mil imóveis, no site Lifestyle Asia diz que ele afirmou ter 15 mil imóveis alugados que comprou com dívidas, que rendem em torno de 20 milhões de dólares mensais. Vamos dizer que numa média cada imóvel alugado dele custe 100 mil dólares. Calculando 100 mil vezes 15 imóveis, já dá 1,5 bilhões. E depois, em 2022, ele disse numa entrevista com a Stock Pulse em Vancouver Resource Investment Conference que ele tem toneladas de ouro. Segundo esse site, 1 grama de ouro está 65 dólares. 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, 1.000 vezes 65 fica 65 mil dólares. Tá, mas ele diz que tem toneladas. Vamos dizer que para ser toneladas, o plural 2 já é toneladas. Mas vamos dizer que ele tem 4 toneladas, para ser mais generoso com ele. Já que ele diz que tem minas de ouro, 65 mil dólares vezes 1.000 quilogramas, 65 milhões. 65 milhões vezes 4 dá 260 milhões. Ele revelou em uma conversa no Wealthion Shorts YouTube Channel que possui investimentos em gados Wagyu. Não sei como fala isso. Agora, com certeza, esse gado aí a gente não vai conseguir saber o preço ao certo. Vamos dizer, no site do G1 fala que em média o quilograma do gado Wagyu, esse custa 1.000 dólares o quilograma. Eu não sei, eu achei meio estranho. Na revista Exame diz que será a carne mais cara do mundo. Bom, e agora, será que ele tem um rebanho? Vamos dizer que ele tem 10 gados, já é um rebanho, e que cada gado desses pesa em média 650 quilos. De certo não se aproveita toda a carne, né? Senão um gado custaria $500 mil. Eu duvido, né? Mas... Bom, eu achei aqui uma notícia que em um leilão na Austrália, um gado desse Wagyu foi vendido a $400 mil em 2022. Vamos dizer assim, então, vamos dizer que ele tenha 50 desses gados aí, custando $150 mil cada um. Vai dar 7,5 milhões. Não é muito, né? Bom, ele diz ter ainda uma mina de prata na Argentina e que seu maior investimento foi Bitcoin. Até agora, o maior investimento que eu percebi são os tais 15 mil imóveis, que devem valer em torno de 1,5 bilhão de dólares. Se ele tem mais em Bitcoin que isso, daí realmente ele teria uns 3,5 bilhões em patrimônio, chutando assim, né? Tudo isso é uma suposição, né, pessoal? Não tem como saber, mas com certeza se o que ele falou é verdade, mas ele não deve ter um patrimônio de 100 milhões, como falou lá no site. Sem falar que diz que tem poços de petróleo também. Pedro, pessoal, curte, comenta, compartilha e abração.